Muito bem, estamos começando o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gosto sempre de começar, né, dando aquele boa noite para quem é de boa noite, mas também boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa ele tem vários horários alternativos dentro da nossa grade e também estamos no YouTube ao vivo. E aí no YouTube, né, vamos combinar, você pode estar assistindo a gente fora de Belo Horizonte, em outro país e quiçá outro planeta também. Então, muito obrigado pela audiência, este é o BH Todo Dia, que hoje recebe uma pessoa muito importante para nossa Belo Horizonte, para o nosso Brasil e por aí vai. É o Rei do Mineirão. Você sabe quem é o Rei do Mineirão? Ah, sabe? Pois é, eu vou te contar direitinho quem é esse Rei do Mineirão e vários convidados, e tem uma convidada aqui hoje para a gente poder conversar sobre futebol, mas futebol para além das quatro linhas, como o nosso jeito de ser, tá bom? Mas eu vou te apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa, já tem aqui o meu Instagram, tá? Do lado de cá. Isso, Elias.Sunshine, pra gente se conhecer um pouco melhor. Sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá bom? E também nós temos as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. Eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram. Vai lá no Instagram, você vai ver os bastidores dos programas de TV, você vai ver os convidados, tem fotos, tem imagem em movimento e você vai descobrir uma coisa interessante. Sem fita crepe, não tem televisão no Brasil, tá bom? Além do Instagram, a gente tem também o nosso Twitter. E no Twitter a gente sempre tem uma pesquisa toda semana. E a pergunta dessa semana é essa aí, ó. Você acha importante a volta do uso de máscara? A gente teve aí, né, mais gente contaminada. Claro que estamos vacinados, a grande maioria, mas continuamos, né, aumentou a contaminação. Você acha que vale a pena ou não, né, a gente voltar a usar a máscara? Diz aí, sim ou não, vai lá no nosso Twitter, o @viver_Brasil. Combinado? Eu gosto também de sempre cumprimentar no início as cidades que nos assistem através da NET Claro. Vamos contar rapidamente a nossa história? Em novembro do ano passado, estreamos o nosso canal Viver Brasil no YouTube e desde o dia 10 de janeiro desse ano de 2022, nós estamos na NET Claro também, canal 9 e 527 HD. E aí eu preciso mandar um alô especial para Belo Horizonte, é claro, mas também para a simpática e histórica Sabará. Vai um beijo aqui para a nossa charmosa Nova Lima. Nos acompanha também duas cidades importantes para a economia da região metropolitana, Betim e Contagem. Daí a gente pega um caminho para o Rio de Janeiro e meu alô vai para Juiz de Fora. Depois para Ipatinga, no Vale do Aço. Um beijo para governador Valadares, que nos assiste aí, né, no Vale do Rio Doce. E o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora, né? Temos ali Uberaba e Uberlândia, duas cidades importantes para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil, tá bom? E você que está no YouTube, entra no chat do programa, coloca o seu nome, diz aí pra gente de onde é que você está acompanhando a nossa programação, faça a sua crítica, a sua sugestão e por aí vai. O BH Todo Dia é uma revista de Belo Horizonte, de BH para o mundo. A gente fala de cultura, a gente fala de comportamento, de negócios e por aí vai. E hoje eu quero falar disso aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Isso aqui, maestro, mostra para aí. Esse time me fez gostar de futebol. João Leite no gol, Orlando na lateral direita, de vez em quando o Alves entrava, Luizinho, craque, não é? E o capitão, né, o Osmar Guarnelli, o touro Jorge Valença, o patrão da bola, Cerezo, Chicão, batia muito, mas jogava muito também, Palinha, Pedrinho Gaúcho na lateral direita, Éder na ponta esquerda e o rei do Mineirão, o nosso Reinaldo. Aí, rei, lembra desse time? Lembro. Boa noite para todos. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado pelo convite, participar do programa aqui. Esse time marcou bastante aí a história do Galo, né? Eu comecei a gostar de futebol por causa desse time. Pegou uma geração inteira aqui, grandes jogadores, né? É um grande time. E esse disco aqui é interessante, ele foi feito pela Rádio Capital. E aí eu já vou passar a bola. Vai passando o disco, vai chegar na mão do nosso mais um convidado que está ali. Depois você vai ver Elton e Nina. Mas agora, Chico Maia. Grande Chico. Puxa vida, Elias. Prazer enorme estar aqui, te conhecer pessoalmente. Assisto e ouço há algum tempo. E essa bancada aqui, cada um dá um programa aqui. A Nina, que eu assisti outro dia com o Elton e no canal deles no YouTube. O Elton, essa grande figura da comunicação mineira. E o Rei, né? O Rei é fantástico, eu considero o Reinaldo um dos 10 maiores craques do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro.
e, consequentemente, do futebol mundial, né? Eu tive o privilégio de cobrir o Atlético na época que o Rei matava a pau, né? Esse disco aqui, eu estou nesse disco, Você tá nesse disco? Vilibaldo Alves narrou. Foi o O estúdio único HP. repórter que aparece em alguma coisa aqui da Rádio Capital na época sou eu, porque o Vilibaldo era miserável, não gostava de gastar, aí ele ficava com medo da turma cobrar para poder participar do disco, e eu, pô, eu era recém-chegado de Sete Lagoas, né? Eu vim da Rádio Cultura de Sete Lagoas para a Rádio Capital. E, poxa, eu queria estar aparecendo, mostrando o meu trabalho. Né? E o Vilibaldo, ó, estou querendo te colocar no disco aí, pode ser? Pode, maior prazer para mim, estou aqui, ó, uma passagem minha. E foi um dos dias mais emocionantes e mais tristes da minha vida, porque o Galo ia ser campeão brasileiro, mas o José de Assis Aragão não deixou, né? E noite que o Reinaldo, tarde e noite que o Reinaldo arrebentou, e já machucado, ele tinha feito um gol. Aí o Galo estava perdendo e perdendo o título, e a torcida do Flamengo gritando, bichado, bichado. O Rei vai lá, faz mais um. Aí, daí a pouco, o Flamengo fez mais um gol, acabou sendo campeão. O disco estava prontinho. Aí o Vilibaldo pôs o campeão moral. E vendeu igual água esse disco, sabe? Sensacional. Que prazer e que legal rever isso aqui. Viu? Legal, Chico. 1º de junho de 1980. Isso. Exatamente. Elton, Essa é a data. Você não era nascido nessa época. Eu não era nascido, mas amo esporte de paixão desde os meus primeiros entendimentos da vida, assim. Então eu comia, era café da manhã, almoço e janta, café da tarde, só com esporte. Minha vida era esporte. Eu adorava pesquisar coisas antigas. Então eu tenho muito conhecimento, às vezes eu assusto muitas pessoas, porque eu nasci em 79, mas eu tenho conhecimento de Copa de 58, Copa de 62. Você precisa pintar seu cabelo de branco para dar mais moral. Mais moral, né? Tem gente que assusta. Que a barba branca. Esse menino tentando entender, eu entendo. E gosto de pesquisar as coisas antigas. Então, do nosso futebol brasileiro, sul-americano e também de Copa do Mundo, eu tenho um conhecimento bem razoável, assim, de memória mesmo, de coisas da história. Agora ela tá de olho no meu disco, mas não vai rolar, não adianta. Nina... Não, e o detalhe é que ela pegou até o óculos para pegar e colocar. Exatamente, ela tá querendo ver se é verdade. É verdade. É impressionante. O Chico Maia tá aí. Em 80, aqui eu ainda tinha 5 anos, mas o meu primeiro contato com o Atlético foi com o Atlético Tricordiano. Eu sou de Três Corações. Isso. E aí, tamanhas as correntes, formaram-se times. Era Clube Atlético Tricordiano. E aí eu comecei a entender o que era o Reinaldo a partir daí, quando eu comecei a ter esse primeiro contato com o Galo de Três Corações. E temos lá uma galera, até hoje somos de um grupo, a gente foi acompanhando e temos lá um grupo de WhatsApp. Hoje eles estavam me dando uma moral, porque eu estava vindo aqui, sempre vir aqui é um prazer, Elias. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu já te ouvia, já era sua fã, estudei com o Chico Maia na FAF, aliás... Era FAF, era hoje é Uni, era FAF, a gente era aluno do Santa Bebedeira e freguês da FAF. A gente brincava... Você viu, né, Reinaldo? Como é que é esse negócio? Esses jornalistas começam cedo. O mais difícil lá diziam que era estacionar e atravessar a Avenida Antônio Carlos. E o Rei, você estudou também, não foi? Estudei. Como é que foi essa história? Eu estudei na FAF lá em 79, quando o Minelli estava aqui no Galo. Rubens Francisco Minelli, 1984. Eu passei no vestibular lá e comecei... Jornalismo. Aí comecei a estudar lá, mas... Jogando e estudando? Aí não dá, né? E Minelli treinava de manhã e de tarde, e à noite era aula. Desisti no meio do caminho. Mas depois eu voltei a estudar. Quando a Estácio de Sá veio para Belo Horizonte, eu fiz o curso de jornalismo, formei. Né? O doutor João, que era dono da Estácio de Sá, me deu a bolsa. Eu fui um aluno muito, vamos dizer assim, muito pontual, né? Porque eu não perdi uma aula. E também só de manhã, né? Eu chegava lá cedinho, sempre ainda dava dura nos professores que chegavam atrasados. Então eu fiz um curso muito legal de jornalismo. O Rei, sua relação com o BH, como é que foi isso? Belo Horizonte é encontro de todos os mineiros, né? Aqui a gente vê o Elton de Divinópolis, a Nina de Três Corações, Chico, Sete Lagoas,
você também aqui do Parque Municipal. Ah, exatamente. Então, a minha relação com Belo Horizonte é muito boa. Às vezes eu fico falando assim, pô, Belo Horizonte, a cidade me atrai. E porque eu vim para cá sem conhecer a cidade e de cara eu fui atraído pelas luzes da cidade. Chegando ali, eu vi aquelas luzes ali do Barreiro. Você veio sozinho, Rei? Como é que Não, veio eu, Barbatana. Isso, e mas um seu outro... pai não veio, não? Não, eu vim sozinho, menino, né? Então, aquilo eu já fiquei impressionado. Depois de descer para a cidade, ver uma cidade com tanta luz assim. Eu cheguei à noite, eu fiquei muito impressionado. Mas o que eu mais gosto de Belo Horizonte é o clima de Belo Horizonte. O melhor clima do mundo. Um clima temperado de, sei lá, de 17 a 28. Uhum. Quando faz 30 graus, todo mundo reclama que está calor, né? E quando faz 10... Mas o clima de Belo Horizonte é maravilhoso. Belo Horizonte era utilizado para curar doença do talvez isso aí. Eu me sinto muito jardim. bem nesse clima aqui. Isso. Inclusive, no frio, então, é muito mais, né? Porque eu moro lá em Nova Lima, mas no frio eu venho para Belo Horizonte mais esquentado. Belo Horizonte é mais quentinho. Então, Então você chegou em Belo Horizonte e ficou impressionado. Eu cheguei na cidade e conheci bastante Belo Horizonte ali, uma Belo Horizonte bastante jovem ainda, né? Em 1971... Belo Horizonte. Você chegou com 13 anos? Quantos? 14 anos. 14 anos. E era a cidade de jardim ainda, uma cidade bucólica, né? A gente andava, a gente morava em Lourdes ali no estádio do Galo. Vocês moravam no estádio? Debaixo da arquibancada. Então a gente morava muito bem, né? Morava bem. Em Lourdes. Ponto Nobre. Não tinha violência? Não tinha. A gente descia ali, aí começou um pouco da violência, que a gente descia para ir no orfanato Santo Antônio ali, descia Raul Soares ali, Amazonas, orfanato Santo Antônio. A gente ia ajudar a missa ali, todo dia ia a galera lá ajudar a missa, né? A gente rezava 3 missas por dia. É mesmo? Por isso que deu certo. É pesado. A gente ajudava na missa, vendia as velas, ajudava o padre lá, fazia de coroinha. Dom Serafim Atleticano, mas depois também tinha um banquete pra gente lá. O banquete do padre. A gente ia esperando esse banquete, mas a gente rezava antes. Então a gente... E lá no orfanato também, Cerezo, lá eu aprendi a jogar xadrez, o Marinho aprendeu a ler lá, Cerezo também passou por uns reforços escolar lá, o Ângelo, todo mundo. O Dom Serafim fazia aquele encontro ali, um encontro muito saudável de jovens católicos, né? Então eu tive uma juventude... assim, bastante legal, quer dizer, uma adolescência, né? Porque com 16 anos eu já fui profissional, aí já vi aí já vi o turbilhão, aí eu já comecei a ir pra noite, aí já... Rei, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Saudade. Eu sinto falta de andar em Belo Horizonte, andar nas ruas de Belo Horizonte, eu gosto de andar. Agora, primeiro que é um pouco assim... de orgulho, assim. mas é porque eu gosto de andar mesmo. Ali na Savassi eu gosto de andar. Mas não aí tá dando pra andar legal, mais, né? é legal andar porque é o rei. Eu falo assim, parece que eu sou teu papo. Mas você contava pra gente que tá difícil de andar nas ruas. Não, né? agora com celular, com né? celular é muita foto. É muito legal. O contato direto do torcedor com o povo, né? A vida pública é isso. E a do futebol, da gente que é do futebol, muito mais, porque as pessoas chegam... comentam, com emoção, né? Fica impactada. Eu tava ultimamente, lá assim, com esse negócio, e eu estou ficando lá na Arena MRV agora, né? Uma Public Relation lá. Isso. E está muito legal, eu tinha até gravar lá essas visitas, porque por dia, no mínimo 2 ou 3 senhores ou senhoras choram no meu ombro de emoção. Mas isso é muito bonito, cara, né? Que bonito. Então, sinta muito orgulho disso mesmo, Reinaldo. Chegou a coisa infla meu ego. Eu fico, nossa, você tá demais. Mas você é demais. Baixa a bola.
Chegou a Mas sua é um hora. carinho muito grande, né? Quando você chora perto de alguém, você se abre da pessoa, Mas né? Responsabilidade então também. é né? isso, essa relação que eu tenho com as pessoas da cidade, com a cidade, isso, para mim, é maravilhoso, porque é que minha filha, Nina, né? É xará da Nina. Peraí que a Nina tem que contar essa história. Como é que é essa história, Nina? Essa história é que ele tem uma filha que chama Nina e essa é a minha grande vantagem com relação ao Reinaldo. O Reinaldo passa na rua, no supermercado, na chuva, na fazenda e fala, oi, Nina! E aí o orgulho que ele sente quando ele acha que ele tá demais é o que eu sinto, é exatamente o que eu sinto, Rei. Pois é, mas essa Já passei por isso. Eu também. Esse orgulho, o que eu... Mas, por outro lado, eu observo também que minhas filhas sempre observam o seguinte, as pessoas falam, ô Rei, você já me deu muita alegria. Isso. Aí eu falei, pô, se eu tenho esse poder de dar alegria, você tem um poder, você tem uma capacidade, você tem um gesto, uma palavra que deixa uma outra pessoa feliz, alegre, bom, aí eu acho uma coisa espetacular. Então, eu exercito isso, assim, Você até... é uma fonte de felicidade, Rei. Mas eu gosto Saiba de... disso. É isso, é passar esse astral bom. Como o Elias também, eu vejo Elias na televisão, eu falo, esse cara é alto astral, então, joga pra cima. Então, isso eu gosto muito dessas relações aqui de Minas, né? Esse reconhecimento, então, essas admiração. Mas tem muito mais coisas que eu gosto em Belo Horizonte, né? Eu gosto... Alto de Afonso Pena até que não, mas lá no Mirante eu gosto de ir, gosto de também observar a arquitetura do Niemeyer, né? Eu gosto quando eu vou na praça, Aí, o você tá Pampulha. na igreja da Pampulha, né? Aí atrás. À noite também, agora nem tanto, porque os prédios agora foram muito cobertos pelos outdoor, né? Mas antigamente eu gostava de ver esse prédio antigo no centro da cidade, é muito bonito. JK, também andar na cidade. Maleta, edifício Acaiaca. E quando eu saí, eu morei fora de Belo Horizonte, aí sim, que aí você sente um vazio. Aí esse vazio que eu ficava, pô, mas eu tô aqui, morei em Nova York, eu falei, pô, tô em Nova York e tô com esse vazio, essa deprê. Essa nostalgia, né? Essa nostalgia. Morei, aonde mais? Amsterdã também. Mas o vazio mesmo é Belo Horizonte. É Belo Horizonte. É esse ar de Belo Horizonte, né? Esse clima de Belo Horizonte. Rei, vamos fazer o seguinte, Chico, a sua relação com Belo Horizonte passa pela sua relação com o Rei? Sem dúvida, porque, como eu disse no início, eu tive esse privilégio, né, de cobrir o Atlético. Eu comecei aqui cobrindo o América, aí a Rádio Capital... É sempre assim, né? Quando está começando, a gente pega o América. E o Rei vai se lembrar bem, a Rádio Capital, quando ela montou, começou, Gil Costa era o chefe, o Gil Costa era a audiência do Gil. Até hoje não tem nada que se compara à audiência do Gil Costa na época, porque você não precisava de rádio para sair nas ruas de Belo Horizonte. No horário dele, que era de meio-dia às 2h, todo táxi ficava ligado nele e tal. Incrível. É uma audiência assim, impressionante. E o Gil era um cara pesado, violento no ar e tal, combativo e tudo mais. E o Gil montou uma baita equipe da Rádio Capital. Ele tirou os melhores da rádio. O Gil, eu fui lá quando ele estava na Capital, ele que arrumou o primeiro emprego pro Tuti Maravilha. Maravilha. E olha só como são as coisas. Beijo pro Tuti. O Reinaldo estava em recuperação, em 1979. O Gil convidou o Reinaldo para ser comentarista. Foi o Gil que começou com essa história de jogador de futebol, ser comentarista e tal, porque seria uma baita audiência garantida para uma rádio que estava começando, né? Boa sacada. Aí tirou os melhores da Rádio Itatiaia, da Rádio Confidência, da Rádio Guarani, que eram as grandes rádios do futebol em Minas na época aqui, investiu em alguns desconhecidos do interior, eu lá em Sete Lagoas, o Garcia Júnior, que hoje está em Divinópolis. Grande bandeira. Buscou o Garcia lá em Barbacena. O Cleiton Borges era locutor de barraquinha aqui em Belo Horizonte, a rádio investiu nele também, e investiu em vários e tal, e me botou para cobrir a América. Poxa, lá na Rádio Cultura,
Eu puxava fio, subia em poste, montava equipamento, essa coisa Fazia toda. de tudo, né? Cheguei aqui em Belo Horizonte, poxa, tinha... Aí andava de bicicleta lá, né? Ou a pé. Aqui tinha carro, né? O Geraldo Tito Pereira, o Tatu, era o motorista. Tinha carro, cobria a América, era lá no Vale Verde, Contagem. Era uma viagem, estradinha de terra para chegar lá e tal. Mas eu feliz da vida. Chegava no Mineirão para trabalhar... Eu só precisava abrir a chave do microfone. Nossa. Até o fone no ouvido, o operador vinha e colocava. Eu falei, pô, tô no paraíso, né? Tô no paraíso. Ganhando bem, a Rádio Capital na época pagava muito bem, bem acima do que se pagava naquela época, então eu estava no paraíso. Aí tinha o Paulo Roberto Pinto Coelho, que era um baita repórter, e o Paulo Rodrigues, outro baita repórter. Os dois ficavam brigando por causa de notícia do Atlético em primeira mão. Quem dá o furo, porque né? eu entrevistei o Reinaldo, poxa, mas eu que ia fazer essa entrevista. Aí os dois ficavam naquela... Isso. Aí um belo dia o Flávio Anselmo, que era o chefe, falou assim, ô Gil, não estou aguentando esses dois. Tá, não sei o quê. Aí o Gil falou assim, quer saber de uma coisa? Bota esse menino aí de Sete Lagoas para cobrir o Atlético e foda-se, não sei o quê. Me colocou no galo, jogaram o sapo na água, né? Poxa, o Atlético. Sete Lagoas. Né? Sete Lagoas. Aí foi de Sete Lagoas para o mundo. Aí, poxa, daí a pouco eu tive o privilégio de conviver com essa turma toda. A convivência de repórter com jogadores de futebol, treinadores, era totalmente diferente do que é hoje, né? Era um contato mais direto. Hoje era na base do assessor, essa coisa toda. E eu acabei ficando amigo do Reinaldo. Tive o privilégio de ver o Reinaldo jogando o torneio de Paris, em 82. O Reinaldo só não fez chover. Você foi para Paris? O torneio de Paris do Atlético, né? O Reinaldo só não fez chover. Foi uma excursão maravilhosa. O Galo ganhou o torneio de Paris em cima do Paris Saint-Germain. Poxa, contra o Colônia da Alemanha, que era a base da seleção alemã, que tinha sido vice-campeã do mundo 2 meses antes. Foi um show. Tanto que o Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain, ele quis comprar o Reinaldo de qualquer jeito. Aí o Atlético foi jogar em Rimini, na Itália, um torneio lá também. O camarada foi no avião dele lá para ver o rei, para acertar com o rei. Só que na época o Elias Calil não quis aceitar vender o rei de jeito nenhum, aquela coisa. O rei, inclusive, na época ficou incomodado com isso. Esse assunto rendeu até hoje. Até hoje. Você perdeu $1 milhão. E morar em Paris? Morar em Paris. Depois eu tive o prazer de me encontrar com o Reinaldo também em Amsterdã, quando ele morava lá, né? O Cruyff foi ver um jogo, um torneio que o Atlético disputou em Amsterdã e ganhou o torneio de Amsterdã também. Foi um negócio sensacional. O Cruyff já estava parando, ia virar treinador. Ele virou para o Reinaldo morando em Amsterdã, não, você vai ter que voltar a jogar bola aqui e tudo mais. E o Atlético foi jogar depois um torneio em Roterdã. Aí o Reinaldo ligou para a gente, ligou para o Roberto Abras, que estava eu, Paulo Roberto Abras e Paulo Celso. Paulo Celso pelo Estado de Minas, Rádio Guarani, o Abras pela Itatiaia e eu pela Rádio Capital. Aí ele ligou lá no hotel. Aí falou, gente, vem aqui tomar uma comigo aqui em Amsterdã e tal. Aí o Abras, eu não vou sair do hotel, não. Aí o Paulo Celso também, não, vou tomar um aqui no hotel mesmo. Aí fomos eu e o Chechel da TV Minas, até parece muito fisicamente com você, Elias. Aí pegamos o trem, 1 hora e pouquinho, estávamos lá em Amsterdã, o rei nos esperou lá na estação, e aí, Amsterdã, farra e tudo mais. No dia seguinte, fomos ver o rei jogar no Telstar, né, rei? Telstar. Ali que eu fiz 2 gols, o Chechel gravou esses 2 gols. Gravou, porque conta essa história pra gente, vamos lá. Na verdade é o seguinte, eu fui pra lá, o Cruyff já estava treinando o Ajax. Aí eu fui fazer um estágio de treinador. Aliás, fiquei com ele lá durante um período, acompanhando os treinamentos lá do Ajax, que tinha, naquela época era o... Mas você não tinha parado de jogar, não? Tinha? Ah, tá. Que era o Kuma, Van Basten... Isso, Gullit. Não, Gullit era Feyenoord. Tá. Raik, tal. E eu acompanhando lá. Só que era verão, aí começou tinha um amistoso desse time, Telstar, que é uma filial do Ajax. No Telstar joga até 23 anos. Ah, legal. Pode jogar 3 acima. Aí eu estava lá no campo, o pessoal do Telstar, você jogou bola? Tá, então entra aí para jogar. Eu entrei e meti 2 gols. Qualquer coisa. Aí eu meti 2 gols, mas aí eles falaram, não, vai lá em Aimode, e eu não entendia muito bem ainda o holandês, nem o inglês. Eu fui lá. Aí na hora que eu cheguei lá, eles me deram material, eu vesti o material, mas eu falei, bom, eu tô querendo ser treinador, acompanhar. Não. Gente. Aí eles queriam que eu jogasse. Eu, assim, aí tô lá no campo, daí a pouco chega um caminhão cegonha
com um Volvo em cima e amarrado a uma fita assim, né? Aí o pessoal, Renato, congratulations, parabéns. Tá? Falei, o quê? O carro é pra mim? Pra você, presente? Falei, então toca a bola. Aí eu joguei, aí continuei jogando. Só que aí começou o inverno, aí o joelho... Aí já fui pro DPM lá, quentinho, departamento médico quentinho. Mas foi uma experiência muito legal lá. E essa do Paris Saint-Germain querendo te comprar? Pois é, aí aconteceu isso. Nós fomos campeão do torneio de Paris, eu era o capitão do time, joguei pra caralho, meti gol. Isso. E tal. E depois, Normal. no coquetel lá, o diretor falou comigo, o presidente, você quer vir? Eu falei, claro, tal. Beleza. Então, só que ia encerrar as inscrições, a janela, né? Na quinta-feira, né? Aí quando nós fomos para Rio, por isso que eles foram para Rio para fechar o negócio. Só que eles, naquela época, era por telefone. Aí ligou pro Calil aqui, sei lá que Calil, se eu tô aqui, eu devia ter ligado pra minha mãe e falar, mãe, cola no Calil. Vai lá, põe a faca no pescoço dele aí. Que é o pai do Alexandre Calil, né? Vaidade, O Elias muita Calil. vaidade uma pessoa não deixar a outra Segurar, ganhar $1 né? milhão de dólar, né? É muito. E o Atlético é faturar muita também. vaidade é sacanagem. Mas na época era diferente, né? Muitos Na jogadores época, passaram o por jogador isso, né? pra sair Não, do na clube, a época era bem torcida- diferente a economia, que com $1 milhão você começava a ser milionário. Isso. Hoje $1 milhão você não é um difícil encher milionário ainda não, né? É difícil encher Mas o um tanque. jogador do seu nível, um dirigente para vender ou para liberar um jogador desse, nossa senhora, o cara corria risco de ser linchado Tem na que tá rua. possuído. Era um negócio louco, né? Era outra época. Negócio louco. Agora, o Reinaldo, ele falou essa história dele, do carro que ele ganhou. O Rei, gente, ele tem esse carisma todo e todo mundo gosta do Reinaldo, mesmo depois que ele parou, né, essa idolatria hoje que as gerações mais novas têm dele, porque os mais velhos vão repassando quem que foi Reinaldo dentro e fora de campo. Reinaldo, na véspera, no dia do jogo, Atlético e Santos, semifinal do Brasileiro, lá no Morumbi, parou lá um caminhão da Adidas, cara, na porta do novo hotel, assim. Eu estava lá no meu quarto, assim, olhei e falei, uai, um caminhão da Adidas aqui. O Atlético era a rainha, né, o material do Atlético. Eu falei, coisa esquisita. Aí, bom, daí a pouco o massagista era o Gregório, e o Gregório era o massagista, Belmiro, roupeiro, com o Valtinho. Aí, daí a pouco, eu desci lá pro saguão para ver o que era aquilo. Aí ele falou assim, presente pro Reinaldo. A Adidas mandando presente pro Reinaldo. Aí, daí a pouco, o Reinaldo pega um carrinho no corredor do hotel, o Reinaldo batendo de porta em porta dos quartos, dando presente para todo mundo. Aí legal falou, Chico, demais. dizem que você é metido a ser goleiro, toma aí Toma pra aí. você. Me deu luva, chuteira, camisa, não sei o quê, que eu acho que eu tenho até hoje uma luva que eu rei. Muito bom. Ó, histórias como essa a gente vai ouvir também no próximo bloco, vamos acompanhar. E abrindo também, não é, para participação da Nina e do Elton. E tem outras surpresas aqui no programa também, combinado? Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Maestro, nossos comerciais, por favor.